Olá, meu nome é Emília Munhoz e eu estou novamente aqui com vocês participando desse projeto tão bonito da nossa Associação Médico Espírita de São Paulo. Antes de iniciar a leitura, vamos cerrando os nossos olhos, pedindo a presença do nosso mentor querido, pedindo seu abraço, pedindo seu aconchego, pedindo que nos auxilie a encontrar dentro de nós os remendos que precisamos costurar, as feridas que precisamos cuidar. Lembrando sempre que dentro de nós existe o médico, existe aquele que vai conseguir remendar, costurar e curar tudo o que necessitamos, pois nosso Pai reside dentro de nós. Que essa luz intensa brilhe em nosso peito e que possamos nos abrir a esse conhecimento maior. Que assim seja. Vamos ler hoje a lição sobre dignidade. A experiência da dignidade é a alavanca essencial que promove o ser de retorno à casa do Pai. Toda vez que um coração vê nos olhos do próximo o valor que desconhece, a confiança que ainda não desenvolveu, ou a humanidade que renega em si, experiencia a grandeza da dignidade do Filho de Deus que encontra o divino em sua humanidade. Toda vez que permitimos a alguém sentir-se digno por meio da experiência, do respeito, do valor pessoal e da amorosidade compassiva, este se conecta à dignidade, ao mesmo tempo que esta é reforçada naquele que ama em sintonia com o Pai. A palavra orienta, o livro elucida e educa, o conselho ajuda e o socorro salva. Porém, só o sentimento da dignidade faz com que a criatura encontre forças dentro de si para incitar as lutas da autoconquista e da autossuperação no enfrentamento de sua história e necessidades pessoais, na direção da reparação do passado, de equívocos e na sementeira de bênçãos para o amanhã. Todo filho de Deus é digno porque existe e não porque mereça. Todo ato de amor legítimo exalta a dignidade, o valor e a grandeza do Filho de Deus, despertando-o para a vida. Muito bonito e muito profunda essas palavras que traz o convite à reflexão sobre dignidade. O que é dignidade? A experiência da dignidade é a alavanca essencial que promove o ser de retorno à casa do Pai. Dignidade traz dentro dos seus conceitos um conceito essencial que é o respeito. Dignidade, permitir olhar para a dignidade do outro, respeitar a dignidade, a humanidade, a fragilidade do outro, é ter respeito, é respeitar. E quanto que é importante o respeito no nosso dia a dia. Porque nas nossas relações, muitas vezes, nós projetamos no outro as questões que necessitamos e não damos a ele o direito de ser quem ele é, trazendo um grande desrespeito às relações, com uma cobrança desmedida, com solicitações inadequadas, não é? Que possamos assim refletir nas nossas relações e o quanto que muitas vezes aquilo que nós esperamos do outro é um equívoco. Porque o grande caminho muitas vezes é respeitar o momento do outro, respeitar o grau de evolução do outro, respeitando e acolhendo sua dignidade. Quando a gente fala, muitas vezes, no dia a dia, eu estou perdendo a dignidade com tal situação,
nós estamos querendo dizer que nós estamos perdendo o amor próprio, o autorrespeito. Não é assim que muitas vezes a gente fala? Então, essa lição encerra questões extremamente profundas da convivência humana, que é acolher a humanidade do outro. Mas a gente só consegue acolher a humanidade do outro se acolhermos a nossa própria humanidade. Se acolhermos e respeitarmos os nossos defeitos. Se acolhermos e respeitarmos o nosso momento evolutivo. O fato de que ainda não sabemos amar, nem a nós mesmos, na maioria das vezes. E tudo bem. Este é o nosso momento. Lembrando sempre que habitamos um planeta de provas e expiações. Onde estamos aqui buscando as nossas provas ou expiações. Então não é um mundo feliz. Não é um mundo onde a grande questão é buscarmos aquela questão da felicidade plena que nós imaginamos, que nós projetamos em situações muitas vezes ilusórias. Sim, buscamos a nossa felicidade, sem dúvida nenhuma. Mas no nosso planeta, no nosso momento evolutivo, a felicidade muitas vezes reside na paz, na consciência, em paz conosco mesmo. E a paz muitas vezes reside em aceitarmos simplesmente quem nós somos. Entendendo que as necessidades materiais, muitas vezes, que a gente entende que depois que conquistarmos essa ou aquela questão material, encontraremos a felicidade, será? Se respeitarmos o nosso limite, se a gente conseguir olhar para as nossas capacidades energéticas, respeitando o nosso limite, e muitas vezes entendendo que aquela conquista que eu gostaria tanto é muita coisa para o meu momento. Se aprendermos a respeitar isso, podemos trazer a paz no nosso coração, de compreendermos o nosso momento evolutivo e baixarmos assim esse perfeccionismo, baixarmos assim essas grandes expectativas, acolhendo o humano dentro de nós, trazendo autorrespeito para dentro de nós, e assim podemos cada vez mais trazer o autorrespeito nas relações, respeitando a dignidade do nosso outro, respeitando o limite do nosso outro, daquele com quem nós convivemos. Entendendo muitas vezes aquilo que o que a gente precisa, muitas vezes a pessoa que convive conosco não tem para dar. E se a gente compreende, a gente pode buscar a paz, não é? Então, essa lição traz também uma frase também muito bonita. Toda vez que um coração vê nos olhos do próximo o valor que desconhece, a confiança que ainda não desenvolveu ou a humanidade que renega em si, experiencia a grandeza da dignidade do Filho de Deus que encontra o divino em sua humanidade. Então, quando nós respeitamos a humanidade do outro, quando nós reconhecemos e vemos no coração do próximo o valor que nós desconhecemos, a confiança que ainda não desenvolvemos, a humanidade que renegamos em nós mesmos. Quando nós respeitamos a dignidade, a humanidade do outro, nós podemos encontrar e experienciar a grandeza da dignidade do Filho de Deus, que encontra o divino em sua humanidade. Olha que bonito isso. Que encontra o ser divino que existe em nós, respeitando e acolhendo o humano que somos. Que possamos assim, nas nossas relações,
revisar como nós estamos respeitando a humanidade do outro e a nossa. Com muita alegria, eu finalizo essas reflexões pedindo o auxílio do alto, que nos envolva, que nos traga, sim, o suporte e as condições de compreender os embates e os desafios da nossa vida. Com muita alegria, finalizo mais esse Pílulas. Muito grata pela oportunidade de colaborar com esse projeto.